sobre o tema, alguém que há 15 anos na indústria com passagens em marketing, trade, novos negócios, há 9 anos liderando vendas digitais. Além da Nivea, já trabalhou na Bunge, na Nestlé e sempre protagonizou importantes transformações no e-commerce. Desde 2021, está à frente do e-commerce, CRM, dados e inovação da Nivea Brasil. E agora vai para um novo desafio, né? Na Alemanha, assumir como Sales e Customer Director. Seja bem-vindo, Guilherme Almeida, diretor de e-commerce da Nivea. Bem-vindo, Gui. Valeu. E ele reclama sempre do meu irmão, né, que é o CFO da Nivea, que corta a verba dele. O cara me segura um monte de coisa legal, cara, não pode. Seja bem-vindo, o palco é todo seu. Obrigado, obrigadão. Bom, boa tarde a todos. Sei que difícil competir com a Luz Helena lá do outro lado, mas feliz em ver todos vocês aqui. Vamos falar um pouco, então, de estratégias em múltiplas plataformas em marketplace, para maximizar um pouco. Então, um pouco de mim, acho que já me apresentaram melhor do que eu vou fazer, então não vou muito aqui. Já estou com cargo novo aqui, então semana que vem estou partindo para um desafio novo para a Alemanha, terminando aqui minha jornada como diretor de e-commerce aqui na Nivea Brasil. Então, começando pela atuação que hoje a gente faz. A gente trabalha em diversos canais, além do marketplace. Então, a gente também trabalha em beleza, trabalha em fashion, que a gente tem entrado cada vez mais em lojas como Riachuelo, Renner, C&A, que é um novo caminho para cosmético também, muito bom para experimentação do público. Omnichannel, que é outro canal super forte nosso, quase metade das nossas vendas estão aí. Então, quem viu a palestra do Vitor aqui, duas passadas, a gente tem feito bastante trabalho junto com RD, DPSP e outras grandes. Os last milers, ou os aplicativos, e D2C, a gente tem um início de vendas diretas também, que a gente tem testado no mercado, muito mais para entender melhor os consumidores. Então, vamos falar de marketplace. A gente tem 3 principais modalidades. A gente tem o 1P, o 3P com as lojas próprias, né, que a gente controla melhor, e os 3Ps que são os sellers, ou seja, compram de alguém para revender na sua própria loja dentro do Mercado Livre. Dentro das lojas próprias, a gente também tem 2 submodalidades. Então, distribuidores, então alguém que a gente vende para fazer o nosso papel dentro do marketplace, para ele revender, e nós mesmos direto com o nosso D2C. Então, em alguns casos, a gente também faz esse caminho. E dentro dos sellers, você também tem as grandes contas, então GPA, Carrefour e outras coisas. E você tem os caras que eu chamo de focados, que são aqueles que são boas surpresas, que fazem trabalhos extremamente bons para nós, e a gente tem que saber aproveitá-lo, incentivá-lo cada vez mais para acelerar nossas vendas também. Então, falando um pouco da venda direta, né? Quais são os lados bons dessa venda direta? Primeiro, você tem uma responsabilidade compartilhada com o marketplace. Você vende para ele e os dois querem revender para o consumidor final. Então, no final, você tem alguém que é muito bom de varejo, junto com você que quer investir porque quer muito vender teu produto, o negócio acontece. Outro ponto bom é que, por ser ele que está vendendo na própria loja dele, no 1P, o potencial é enorme. O algoritmo fala alto nessas horas e a venda acontece um pouco mais fácil. Só que você tem uma autonomia um pouco limitada. Você não tem o controle total de estoque, você não tem controle total dos preços, do portfólio que você vai colocar. Então, como tudo, tem os positivos e os não tão bons, mas é um caminho super forte dentro da nossa operação. Você tem as lojas próprias também. Então, eu falei daquelas 2 formas de lojas próprias, tanto para o distribuidor como nossa direta, mas as 2 têm casos bem similares. Então, primeiro, você controla muito melhor o teu portfólio e o preço, é você quem demanda, escolhe o que você vai vender. Você consegue atuar com aquilo que ninguém quer vender. Então, curva C, vende pouco, para que eu vou ter no meu estoque, é um risco. Mas para a gente, como indústria, é importante ter disponibilizado para o consumidor, porque às vezes ele não encontra tão fácil em algum lugar. Então, a gente tem o papel de disseminar o potencial de venda desse produto. A parte não tão boa
ou negativa nesse caso, é o custo operacional. De fato, ele é alto. Você tem que contratar ou um full commerce terceiro para te ajudar, ou um distribuidor. E isso gera um custo que vai além da comissão que você paga no marketplace, né? Então, você tem que saber o momento certo de entrar nisso e fazer bastante conta para ver se de fato vale a pena ou se você está tendo prejuízo nisso. E os sellers? Então, tanto as grandes quanto as contas focadas, eles têm muita dedicação para o teu produto. O focado, ele depende disso para sobreviver. Ele paga a conta dele comprando o teu produto em algum distribuidor e revendendo em algum marketplace, Mercado Livre, Amazon, qualquer um que seja. Então, aproveita esse cara porque ele vai pôr amor no teu negócio. O portfólio complementar também ele vai colocar porque ele aprende o que ele consegue ter melhor relevância, melhor algoritmo para vender. Então, tentando competir o mínimo possível com os marketplaces, mas tem o desafio de preço. Porque como eles compram num canal não controlado, é aí que, se o teu canal indireto tem um preço que depois você precisa colocar o markup, etc., para vender em algum outro varejista tradicional, aqui, às vezes, ele pode colocar um markup muito baixo. E aí, isso pode ser um problema na tua operação. Então, você tem que entender bem como ele opera para atuar em cima disso depois. O segundo tópico é a geração de tráfego. Então, o marketplace já tem tráfego? Sim. Né? Você está colocando lá porque você tem alguns milhões de consumidores entrando lá todo mês e é super importante para você não precisar fazer tanto investimento para conseguir esse tráfego dele. Então, você aproveita, isso é um dos principais pontos de você colocar no marketplace. Só que só o tráfego dele talvez não vai ser suficiente para a tua ambição. Então, você vai querer tanto aproveitar melhor aquilo que já está dentro dele e colocar a mídia dentro da plataforma dele, quanto trazer clientes de fora para a plataforma dele e aproveitar o quão boa a plataforma é para vender para você depois fazer as vendas. Então, começando aqui com a parte do tráfego externo. O que é o tráfego externo? Ou chamado out-platform. A ideia aqui é você trazer tráfego, Facebook, Instagram, enfim, Google, afiliados, qualquer que seja o tipo, fala do seu produto, você consegue explicar melhor sobre o produto e você manda para o consumidor ir comprar no marketplace. Aqui, você explora muito bem os diferenciais, porque você consegue ter uma mídia, como não é aquela mídia de final de funil, que basicamente fala compre por, ou compre agora, etc., você consegue explorar características do produto, seu uso, enfim, algum influenciador que já está usando, etc. Então, isso ajuda muito a dar conotação positiva para o teu produto, para quando ele chega no mais avançado no funil, ele pega e compra. E a integração com as campanhas já existentes na marca. Então, quem trabalha com indústria, ou grande varejista, enfim, o marketing já faz muita campanha, seja online, seja offline, mas o marketing já faz muita campanha. E até pouco tempo atrás, isso era muito pouco aproveitado. Era feito realmente em paralelo as coisas. Então, o marketing fazia as coisas dele, queria pensar basicamente em melhorar os conceitos de marca, né, o chamado BHT também, então aumentar a qualidade da marca. Mas, no final das contas, tudo isso está gerando venda, putz, você olha de forma macro. Ah, beleza, esse mês crescemos não sei quanto, mas você não sabe exatamente o quanto essa mídia específica está te gerando de venda. Quando você junta isso com e-commerce, começa a ficar legal o negócio. Porque o marketing faz uma mídia que é super relevante e super elaborada, falando bem do produto, que é o que a gente chama da parte alta do funil, ou média, dependendo do caso. E aí depois você entra em conjunto com as mídias de e-commerce para falar, puta, viu? Gostou? Tá afim? Agora compra. E compra aqui comigo. Então, a combinação das duas ajuda muito. E é o próximo, ou o passo que hoje tem acontecido nas indústrias cada vez mais para otimizar o que tem sido feito. Então, alguns formatos aqui que a gente usa, busca, social, influenciadores, afiliados, cada um tem seus motivos de usar. Né? Pode ser que você vá mais por um caminho, se você é uma marca super conhecida, trabalhar em busca é bom. Ou se você tem um produto que, puta, é um Trend Topics acontecendo. Putz, você vende Barbie.
puta, busca deve ser maravilhoso hoje, se você está vendendo Barbie, porque está todo mundo buscando isso, e o Google fica até rosa hoje em dia, pisca, etc. Então, por que não aproveitar o que está acontecendo no mercado? No nosso caso, a gente pega algum tema, por exemplo, sei lá, manchas na pele. Putz, quando você tem um produto de manchas na pele, você pode elaborar uma página, fazer uma conceituação em cima disso, etc. Tudo isso vai te ajudar na busca. Então, coloca a mídia em cima disso para te ajudar a vender. Social, acho que é o mais conhecido por todos aqui, não preciso explicar muito, mas é outro canal que você elabora muito suas mídias, boas explicações e um lugar que tem altíssimo fluxo de pessoas. Influência cada vez mais conhecida, então influenciadores ou criadores, que acho que eu até gosto mais de falar sobre isso. Excelentes pessoas com ótimo público que criam conteúdos extremamente bons e você aproveita aquele tema que essa pessoa já fala e coloca teu produto dentro. Não é fazer um post disso, mas coloca 2, 3 meses a pessoa fazendo uma história sobre esse produto junto com você, o negócio vai funcionar bem. E os afiliados, que aqui acaba aparecendo muito com o social, mas hoje cada vez mais, principalmente via os varejistas, você tem uma rede de influenciadores afiliados e que são bem final de funil. Eles falam bastante sobre compra daquele produto que usa ou não, mas ele ajuda a propagar pela rede deles. Por isso a gente chama de afiliados, que também funciona muito bem. E quando a gente fala de dentro de plataforma, que hoje acho que é o nome que a gente mais escuta, talvez, ou um dos 3, 4 nomes que a gente mais escuta dentro do e-commerce, que é Retail Media. Retail Media é super interessante, porque você está dentro da plataforma de um grande varejista. Então, você tem que aproveitar da melhor maneira os 20, 30 milhões de clientes que ele traz todo mês. Então, o consumidor já está lá, está buscando alguma coisa parecida, esse é o papel do Retail Media, levar, em vez do teu concorrente, levar para você. Ou algum tema que ele está procurando, você tentar ter algum produto associado àquilo. E isso ajuda bastante, porque ele já está no momento que ele quer comprar. Ele vai comprar de algum jeito, seja você ou seja outro. Então, vamos investir para comprar o outro. Para comprar você, obviamente, não o outro. Geralmente, o ROAS, ou o retorno sobre os teus investimentos nesses anúncios, eles são superiores a uma mídia de topo de funil. Porque você já está pegando, você já está investindo talvez o mesmo montante para facilitar a comparação que você estaria fazendo num fora de plataforma, dentro de um lugar que a pessoa já está propensa a comprar. Ela já está ali, ela já é um comprador. Ela não é uma pessoa que está passando na rua, etc. Ela já está dentro da loja. Então, a probabilidade disso dar certo, disso vender, é maior. Então, o teu investimento acaba dando mais certo. E ela é uma fonte super importante de receita para o varejista. Então, ele também quer que o teu investimento seja coerente com o que você está vendendo. Óbvio que cada vez mais a gente vê custos altos. Se você pega alguns eventos, enfim, os principais eventos dos varejistas, são momentos que a mídia, às vezes, você paga 5 vezes mais para vender um produto do que ele mesmo custa. Putz, né? Você tem que pesar a mão aí e tirar um pouco do valor. Mas o varejista fazendo isso bem feito, e ele tendo um time de mídia forte e aliado teu para fazer isso bem feito, putz, é muito bom para ele. Quanto mais você vender, mais ele vai ganhar dinheiro de mídia, mais o P&L dele vai ficar positivo. Porque, no final das contas, um marketplace não ganha muito do seu retorno na venda. Ele tem ganhado cada vez mais no retail media. Não é à toa que ele consegue fazer preços super competitivos e ainda consegue dar lucro, porque ele tem uma fonte de receita que tem se tornado cada vez mais infinita. E isso é importante. Então, quando você fala, puta, Guilherme, legal, mas me explica melhor a diferença entre o que você mostrou no passado e isso aqui. Então, o que muda entre fora e dentro de plataforma, basicamente? Então, fora de plataforma, você tem o público, então você tem as 10 pessoinhas ali que estão dentro do site, algum site que você está navegando, no próprio Google, etc. Você conseguiu acertar 3 dessas pessoinhas. Então, você pegou 30% desse tráfego que você mandou mídia, acertou e vai mandar para o próximo passo, que ele vai entrar, muitas vezes, dentro do marketplace. No caso aqui, do que eu estou falando, é para mandar realmente para o marketplace. Quando ele entra no marketplace, será que ele vendeu? Será que ele não vendeu? Você acaba perdendo um pouco do tracking. E aí se torna um pouco desafiador.
Óbvio que você tem alguns caminhos hoje que chamam de anúncios colaborativos, tem alguns varejistas que têm isso, que você consegue ter até o final, mas a informação é limitada. Então, você acaba não sabendo realmente a eficiência dessa mídia. Quando você entra no Retail Media, você tem essas mesmas 10 pessoinhas, só que elas já estão naquela segunda parte do funil. E você sabe que dessas 10, 3 compraram, foram na página de produto e uma comprou. Então, com essa informação que você tem, o teu processamento de mídia, o teu algoritmo entende se aquele consumidor se interessou e foi na página, ou se ele se interessou e comprou, e ele começa a otimizar a mídia em cima disso. Ele não vai mais ficar mandando informação daquele produto que você comprou, mas ele vai te mandar muita informação se você foi na página e não comprou. Mas ele não vai te mandar nada se você não entrou na página. Então, você começa a otimizar também bastante seu recurso. Terceiro ponto, portfólio. Então, portfólio talvez é uma das partes mais importantes e que eu vejo que no mercado tem mais oportunidade. Porque a gente acaba entendendo que você pode vender no marketplace de tudo um pouco. Você espera entrar numa Amazon, no Mercado Livre, no Magalu e encontrar de tudo. Mas lembra que você tem 3 diferentes canais, 1P, o 3P teu próprio e sellers. Será que todo mundo tem que ter de tudo? Acho que não é o caminho. Acho que você tem que entender melhor quem tem potencial de vender mais cada uma das coisas. Então, o primeiro passo é qual o papel de cada uma das suas categorias. Então, no nosso caso, a gente tem categorias que vão de facial a desodorante. E aqui eu coloquei de propósito nessa escala, porque são categorias de maior para menor valor agregado. Tanto que o varejista vai ter de mais a menos margem, quanto a gente, como indústria, vai ter mais ou menos margem. E o preço para o consumidor também é de maior para o menor, geralmente, aqui nessa escala. O segundo ponto dentro desse tópico é venda unitária, venda por pack e venda por kit. Por que é importante a gente pensar isso, né? Venda unitária, todo mundo pensa que é meio óbvio. Mas você vender um sabonete unitário, puta, o frete custa R$7, você vai vender um negócio de 3? Faz algum sentido? Se você comprar um monte de outras coisas no carrinho, talvez. Mas se o consumidor for comprar só isso, não. Então, nesse caso, talvez valha a pena você comprar um pack de 10 sabonetes, porque é uma coisa que você estoca, a gente espera que todo mundo tome banho todo dia e precise usar mesmo. E quando você fala de kit, ele é um negócio um pouco mais específico, porque ele é parecido com um pack, só que de produtos complementares, ou diferentes. Então, tem situações que vale a pena, ou faz sentido, tem situações que não tanto. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos. O primeiro deles com desodorante. Então, quando a gente olha esse desodorante, que imagino que a maioria de vocês usem Nivea, né, porque é maravilhoso. Quando você olha esse produto, ele é um produto que custa R$15, mais ou menos, no varejo. Alguns marketplaces, bastante menos, mas a gente tenta garantir que não vá por esse caminho, porque senão ninguém ganha dinheiro. E aí você tem um pack de 6 da mesma variante, você pode ter um outro pack de 5 de variantes diferentes. Então, pack unitário faz sentido? Faz. Se a pessoa comprar com outras coisas, até faz. Talvez eu não vá vender na minha loja proprietária, né? Na loja oficial Nivea, na Amazon, no Mercado Livre, talvez eu não vá vender isso, porque vai me custar muito caro depois. Pack de 6 talvez vai fazer mais sentido, nesse caso. Porque como eu tenho que pagar frete, ele vai fazer mais sentido. Então, legal também. Agora, alguém daqui varia toda semana de desodorante, da fragrância, ou do tipo, ou da marca? Então, não faria muito sentido você vender assim. Você pode até ter, mas se você achar 5 membros de uma família que usam exatamente esses diferentes, você tem que acertar muito a cauda da mosca para dar certo isso. Então, vai ser muito complicado. Agora, quando você olha um item como Luminous, que é um produto nosso que ele reduz melasma, as manchas. Quem não conhece, ele é maravilhoso também, funciona super bem. Você vender ele unitário, ele é um produto de R$150. Ele é um produto que você vai no marketplace e o marketplace te ajuda a pesquisar sobre esse item. Porque quando você vai numa farmácia, não tem ninguém que te ajude, você vai olhar a embalagem lá, será que eu compro, será que eu não compro? Mas aqui não, você tem um monte de informação, você tem pessoas falando sobre isso, os reviews, você tem muito mais explicação do nosso lado também, filme de como usar e etc.
Então, quando você vai lá, puta, vale a pena comprar um unitário? Acho que vale, R$ 150, né? É um negócio bom. Agora, putz, produto é bom, dura, a gente fala que é para um mês, mas geralmente a gente vê que a compra é de a cada 3 meses, mais ou menos. Putz, eu vou comprar esse produto que é para cada 3 meses, 2, 3, 4 desses, um pouco mais difícil. Você não precisa otimizar tanto sua compra, né? Então, nesse caso, acho que talvez não teria tanto potencial de bem esse cara. Agora, quando você vai no terceiro exemplo, ele é um tratamento. Então, é um produto que você usa para sair na rua, que ele ajuda com o sol. Tem o produto que ajuda a, efetivamente, com o princípio ativo mais forte, tirar as manchas, que você usa tanto na hora do sol quanto à noite antes de dormir. E você tem um produto para olheiras também. Então, putz, faz sentido, porque eu já estou comprando um, se eu tenho um problema de mancha, né, vamos fazer o ciclo completo que vai dar mais certo o meu tratamento. Então, nesse caso, vale a pena. E aí você tem também, putz, a gente sempre fala muito, portfólio, será que e-commerce faz sentido você ter produto exclusivo? Talvez. Mas cuidado também para pesar a mão, porque o e-commerce, geralmente, quando a gente fala de uma indústria, que é um pouco diferente, talvez, de outros mercados, mas a gente tem um percentual limitado das vendas por aqui. A gente vai falar de 10% a 20% em casos bons. Quando você vender só no e-commerce, se o produto der muito certo, pode ser que ele vá muito bem e venda até mais do que ele venderia nas lojas. Mas, geralmente, é bom você fazer um teste, porque você não tem muita referência anterior. Então, é bom. Você começa, vai bem. Se for bem em algum estado específico, você também sabe. Isso te ajuda também na tua rota ao mercado no offline, para colocar nas lojas. Mas, acho que vale a pena você pensar bem. Os marketplaces são lugares bons para você colocar, tanto na venda direta quanto nas suas lojas próprias. Talvez não nos sellers, porque ele não vai ter como comprar de um indireto que daí pode disseminar no mercado. Então, aí seja um pouco mais exclusivo. E aí, beleza, Guilherme, você falou tudo isso e tal, mas, puta, a cabeça ainda está meio que bagunçada aqui. O que eu faço com tudo isso aí? Montei uma tabelinha que não é exatamente... A foto usem como referência, mas não os checks no lugar certo, tá? Está mais ou menos certo, mas isso vai variar muito do teu produto e do marketing e dos varejistas que você trabalha. Mas é bem importante você entender, puta, esse meu item de curva A, ou de curva B, ou de curva C, tem alto ou baixo valor agregado? Puta, venda por unidade, por packs, kits, ou, putz, comprou, tem um brinde junto, tem algum tipo de restrição? Por exemplo, desodorante, tem alguns marketplaces que não compram para revender, porque ele é inflamável, né? Se explodir um desodorante num warehouse deles, pode ter algum tipo de risco. Então, putz, mapeia bem para ter o mínimo possível de conflito de canais. Isso é a melhor forma para você conseguir tanto reduzir questões de problema de preço, quanto garantir que todos os seus caminhos tenham a venda adequada. Senão, a balança vai ficar muito pendente para o lado ou para o outro lado e talvez você não consiga otimizar por não ter todas as frentes simultâneas. E aí, por fim, a gente fala de preço. Preço é um grande desafio no marketplace, né? Principalmente pela parte dos sellers. Então, quais são esses desafios, né? O principal desafio é que quem compra, como eu falei ali no começo, de um distribuidor, de um atacadista, às vezes ele compra de um estado, revende em outro, etc. O Brasil é bastante complexo nessa questão tributária. E faz com que, às vezes, você compre muito barato num estado e você consiga, por essas questões tributárias e também porque tem um markup, geralmente você faz a conta de varejos médios, né, em cima disso, e você resolve, dono de uma loja, colocar R$1, em vez de colocar seus 30%, que seria, sei lá, R$5, R$6. E aí o produto fica muito competitivo perto dos outros. Só que quando um seller, dentro de um marketplace, abaixa o preço, o que acontece? Se ele tem uma certa expressão, e ele vai ganhar expressão porque ele está trabalhando com preços abaixo do praticado no mercado, você pega um outro marketplace vendendo no Pay e fala, putz, a minha regra é atender melhor o meu consumidor. Então, eu quero ter o menor preço do mercado ou o equivalente ao menor preço do mercado. E aí ele faz o quê? Ele segue esse cara, que tem um potencial de vender 10, ele vende 1.000, mas ele segue esse cara. E aí ele cria uma bagunça que era pequena no mercado, ele cria um negócio enorme, fica uma bagunça muito grande. E aí o que eu coloco aqui
não é exatamente começado pelo e-commerce, porque o e-commerce seguiu algum preço que já existiu. Mas ele foi começado por essa cadeia não pensada num seller de e-commerce. E aí que a gente tem que começar, dentro das nossas companhias, ou quando a gente cria as estratégias de preço, tá próximo a área de pricing ou as outras unidades de negócio para garantir que o e-commerce esteja mapeado e as diferentes frentes de e-commerce, porque todo mundo tende a colocar, no e-commerce é tanto. Não, e-commerce tem uns 3, 6, 7 tipos ali. Cada um trabalha de um jeito. Então, você tem que entender como funciona isso. Isso, na verdade, sempre existiu. Só que como o e-commerce não tinha a força que ele tem hoje, a gente nunca viu. Mas você ia, às vezes, numa loja de interior pequenininha e falar, nossa, mas está mais barato do que num supermercado grande. Deve ser porque o supermercado grande ganha muito dinheiro. Nem sempre. Às vezes, o caminho de ganhar mercado é via distribuição e a indústria acaba tendo alguns percalços aqui no meio que o marketplace explora muito bem. E a sua autonomia é muito limitada, porque, como eu falei, ele vem de um outro canal que não é teu, não é você que controla o preço dele. E existe solução? Algumas. Não muito fáceis, mas existe. Então, o primeiro passo é, pega aquilo que você tenha autonomia. O que você tem autonomia? Nas suas vendas digitais, certo? Então, tenta corrigir os seus marketplaces, os seus preços que estão fugindo muito, tenta tirar, ajusta os portfólios. Puta, aquele cara está vendendo muito barato, não está fazendo sentido para o meu negócio como um todo, talvez ele não deveria mais estar vendendo aquele item, até porque, em algum momento, ele não vai querer vender aquele item, porque ele colocou tão baixo que ele também não vai ter margem, então ele vai ver que não vale a pena. Então, começa você fazendo esse caminho, preço, portfólio. Segundo, dentro da tua empresa, você tem que ser embaixador da parte de preço e de gestão de portfólio. Porque se tudo é bagunçado, se vende tudo em qualquer lugar e tem esses problemas de preço que eu falei, é o primeiro motivo de você ter muito problema nos marketplaces com isso. E começar toda a cadeia negativa. E tua vida, se você não entrar nessa, pode virar um inferno. Porque dentro as outras áreas vão apontar o dedo para você achando que o problema é teu. Na verdade, não é exatamente você que está fazendo isso. Você tem jeito de ajudar a corrigir, mas não é você que começou. Então, mostre para eles o caminho e esteja junto, trabalhando dentro disso. E o terceiro, que eu acho que esse pouco está se atacando aqui ainda, mas eu acho que é um ponto. Quando você faz um trabalho de pricing numa companhia, você sabe a indexação que o mercado trabalha de um cash and carry, de um indireto, de uma grande conta, de uma farm, etc. Então, você já cria entendendo quais são esses preços ponta que tem que ser. Mas do e-commerce, ninguém tem essa referência. E para facilitar, as pessoas tendem a falar, putz, e-commerce, pelos riscos dos marketplaces, a gente tem que colocar o preço de uma farma. Pô, mas da onde você tirou que tem que ser o preço da farma? Não, tirei porque não tem um racional por trás. E cada vez mais, por essa comparação de preço que está acontecendo, talvez o e-commerce, em algumas categorias de alto giro, está se tornando mais um cash and carry. E nas categorias de menor giro ou produtos de maior valor agregado, aí é um pouco diferente. Aí, de fato, ele tem que portar um pouco mais com preços. Mas, no final das contas, é muito fácil você comparar. Diferente de você parar o carro em 10 estacionamentos, você entra lá no Google e vê tudo. Então, se você acertar bem o index que o e-commerce tem que ter, talvez você pare de sofrer. Né? E isso pode ser bem importante. É fácil fazer isso que eu estou falando? Puta, não é. É muito difícil. E, aliás, levanta a mão quem na empresa ou onde trabalha já conseguiu fazer isso. Parece difícil. Então, assim, você não vai conseguir fazer sozinho. Você precisa de ajuda, você precisa envolver as outras áreas, você precisa ser uma área de transformação dentro da companhia. Muito mais do que uma área de e-commerce, acreditar que e-commerce vai bem, vai mal, mas já existe. Não, e-commerce é uma área nova. Você tem que transformar a empresa para pensar com cabeça de e-commerce. Só que você tem que começar. Porque senão, cada vez mais, o mercado vai estar bagunçado, a empresa vai perder a mão, você talvez seja visto como culpado, mesmo não sendo culpado, e a tua venda, no final das contas, não vai ser maximizada, porque você está com o price point errado, você só está corrigindo o problema, você não está criando estratégia para vender mais, está criando estratégia para resolver problemas no meio do caminho. Então, é super importante começar o quanto antes. Então, por fim, algumas mensagens finais que eu coloco aqui.
sobre esses pontos. Primeiro, tenha bastante clareza de cada um dos papéis. Para que ele serve? Putz, vai ter um marketplace que é para isso, vai ter outro que é para aquilo. Cara, não tem certo e errado, cada produto vai trabalhar de um jeito, mas tenha clareza do que você quer e como você vai virar a tua estratégia. O segundo, a parte do portfólio, que eu falei agora junto com o preço, para reduzir os conflitos. Não tem mistério e não tem milagre. Você tem que ser ativo em cima disso. Se você deixar tudo para todo mundo, não vai resolver o problema. Então, pensa bem nisso e seja um bom embaixador dentro da companhia em cima desses pontos. E o terceiro é, você e o marketplace dependem dos seus produtos, daquilo que você está vendendo. Então, o melhor resultado vai vir da satisfação combinada dos dois lados. Você tem que estar feliz, o varejista tem que estar feliz. Para fazer isso, se você arruma a casa tudo bonitinho, a probabilidade da satisfação dos dois lados ser positiva, isso fazer com que você comece a crescer mais exponencialmente, é muito maior. Então é isso, pessoal. Obrigado por estarem comigo aqui agora. Espero ter tirado boas dúvidas de vocês do tema.